Quando eu olhei para tudo isso aqui finalizado, eu me reportei exatamente por um momento onde a gente começava a projetar e eu tinha uma vontade, e eu tinha uma intenção. E eu olhei para tudo isso acabado e falei, nossa, eu consegui. A sensação de dever cumprido e de que ele estava profundamente ligado aos meus ideais, isso me trouxe uma paz muito grande no processo de finalização desse ambiente. Sejam bem-vindos à Casa Simoneto Tributo a Janete Costa. Agora eu vou mostrar para vocês como que ficou todo o projeto executado. Vou contar para vocês como foi que a gente chegou nesses mínimos detalhes que compõem o projeto. Aqui é o hall de entrada do nosso ambiente. Então nós temos essa parede, que ela foi construída como um biombo dentro da marcenaria da Simoneto. Então é uma parede inteira revestida em lâmina de madeira natural, onde a gente coloca a comunicação do nosso espaço e fazemos as boas-vindas a vocês que vêm aqui do nosso vizinho e que chegam no nosso ambiente. Então aqui a gente tem a nossa estante. A estante ela foi pensada para que ela fosse uma composição de gavetas. Esse trabalho, ele tem um pouco desse resgate das histórias, de tudo que a gente está contando aqui dentro do espaço. Então, o que a gente guarda dentro das gavetas? Que tipo de surpresa a gente pode ter guardada dentro de uma gaveta como essa? E se a gente falasse disso tudo, transcrito para uma estante com centenas de gavetas? A nossa proposta era tocar um pouco nesse lugar, trazer essa homenagem para a coleção de arte sacra da Janete Costa, quando a gente escolhe um artesão que trabalha com arte barroca para entalhar a frente dessas gavetas, trazendo essas volutas barrocas que eram comumente feitas nos detalhes das igrejas desse período para dentro do nosso ambiente. Então, a gente brinca um pouco com esses movimentos, algumas gavetas saem para fora, outras ficam guardadas e se a gente for transcrever isso para a vida, de que forma a gente se relacionaria com todas essas memórias que cabem dentro de uma gaveta. Nas laterais das janelas a gente tem esses bancos de madeira e aí a gente brincou um pouco com essas composições. Então é o suporte do puff que mistura no tear palha, fio de algodão, todas essas cores que fazem parte do ambiente, em conjunto com a coleção de livros que a gente vai esparramando pelo ambiente, e a luminária do Sérgio Rodrigues, e essa pequena obra, que é um trabalho lindo do Mestre Galdino. O Mestre Galdino é um artesão, né, que a Janete trabalhou também em alguns projetos. Ela tinha uma profunda admiração pelo trabalho dele e a gente tem 2 obras dele aqui dentro do ambiente. As cortinas são tecidos naturais, né? A gente está falando aqui de uma composição 100% algodão. É um tecido que, apesar dele ser um pouquinho mais denso, ele filtra a luz de um jeito muito bonito, com a barra feita nesse tecido todo alinhavado, né? Que tem esses alinhavos, esses pespontos que dão todo um charme para o acabamento do projeto. Aqui a gente tem o tapete em palha natural, misturado com trama de algodão e fio de seda. Traz essa textura da naturalidade para o piso, né? Então a gente está falando de elementos que saíram ali da natureza e que estão compondo a nossa casa. Não tem nada mais afetivo, com um toque mais gostoso, né? Que traz essa sinergia com a casa do que as tramas naturais. Eu sou um grande valorizador da materialidade natural. E aqui no sofá a gente trouxe um tecido produzido em conjunto com o designer Renato Embroise e a gente desenvolveu um xadrez
no tear manual. São as artesãs do Muquem, em Minas Gerais, que é uma comunidade que o Renato Ambroise trabalha há muito tempo. E a gente trabalhou esse fio de algodão com essa cobrinha, esse recheio do tecido produzido em linho marrom. Então, essas são as cores que compõem o ambiente. A gente trouxe essa paleta de um jeito muito importante para as texturas, tanto do tapete, quanto do sofá, quanto para os tecidos das poltronas, sempre na intenção de criar uma composição muito agradável, onde um tom vai se sobrepondo ao outro devagar, né? Onde a gente tem essa composição muito calma, muito delicada, muito suave. Essa era a intenção final com relação ao projeto. Aqui desse outro lado do living a gente tem o sofá igual, com o mesmo tecido. A gente fala de um layout extremamente simétrico. Essa monumentalidade da simetria, isso era algo que estava muito intrínseca na minha pesquisa com relação à Janete Costa. A maneira como ela olhava para a arquitetura, como ela produzia a arquitetura. Então a gente tem esse projeto extremamente simétrico, extremamente organizado, trazendo tudo aquilo que é artesanal, tudo aquilo que é manual para o primeiro plano, né? Como o ponto de partida para todo o processo criativo. A composição da mesa de centro é recheada de livros, muitos livros. Afinal, a gente está falando de uma pessoa que ela era muito embasada em grandes referências relacionadas à arte, arquitetura, design. Então a gente traz um pouco desse histórico quando a gente começa a esparramar esses livros pela casa, e a gente traz alguns toques que eu acho que era muito comum a gente ver a Janete fazer, como por exemplo o pato de barro que compõe a mesa de centro. Para as poltronas, a gente trouxe um toque extremamente moderno e um pouco mais de high design, com essas peças tubulares em inox e esse revestimento do tecido que lembra uma lona meio caramelo, né? Tem uma versão meio sarja, meio lona. É um tecido que eu acho muito versátil, muito gostoso de tocar. E a gente não podia falar de outra pessoa, a não ser Janete e a Cássio Borsoi, nas peças principais do nosso living. Essas peças fazem parte da coleção particular da Vilma Eide. Ela emprestou pra gente aqui para dentro do ambiente, para que a gente contasse essa história da Janete da melhor maneira possível. Então é uma peça histórica, de época, que a Janete provavelmente produziu para algum projeto dela, e hoje sob a posse da Vilma, que é uma das maiores colecionadoras de arte popular no país. Vamos falar também sobre design internacional com essa chaise do Le Corbusier. Essa é uma peça icônica que a gente tem ela hoje aqui no tecido, que é um couro, né, de vaca marrom, complementando um pouco a paleta do projeto, trazendo esse ar de high design para dentro do ambiente. Então, a todo instante a gente brinca muito com essas composições. Ora a gente fala de uma peça extremamente artesanal, ora a gente fala de uma peça do mais alto escalão do design mundial. A proposta é colocar todo mundo na mesma página, estabelecer uma relação de equilíbrio entre artesanato, arte popular, arte contemporânea e design autoral, seja ele brasileiro ou internacional. A escultura do mestre Nicola tem essa força, né, esse tamanho. Essa é uma peça muito especial que faz parte do acervo do Maurício Arruda. A gente tem aí esse apóstolo esculpido. O mestre Nicola, ele foi um artista que a própria Janete colecionou muito, né, que fazia parte da coleção dela repetidas vezes. Essa parede central, ela tem esse papel de emoldurar toda essa vista da lareira, de receber essa obra da Tomiotaki. A gente queria um tom que fosse uma cor relacionada ao modernismo, né? Então, vermelho, amarelo, azul, eram todas cores muito primárias, e elas estavam muito presentes dentro desses projetos nesse período. E eu resolvi trazer o amarelo, buscando um pouco dessa inspiração no amarelo do Niemeyer para o Copan, trazendo um pouco disso para o projeto. E a gente teve a honra de receber essa obra, que fazia parte da coleção particular da Janete Costa.
Essa obra é uma pintura da Tomiotaki do ano de 1986. Ela tem essa força desse vermelho, a delicadeza desse rosa que passeia por essas nuances, desses tons que compõem o próprio quadro. Então a gente trouxe essa obra da Tomiotaki. Temos também esse panô do Roberto Burle Marx. Roberto Burle Marx foi um grande amigo da Janete, esteve sempre muito próximo dela, ela inclusive fez alguns projetos para ele. E esse panô fazia parte da coleção particular da Janete. Tem umas fotos que mostram ele, inclusive, na sala de jantar dela. E ele é também, hoje, um dos nossos grandes protagonistas aqui dentro do projeto. A Sala da Lareira era muito importante para mim. A gente fala do período modernista e a gente fala muito desses elementos construtivos, muito compostos com a casa, né? Então os arquitetos faziam muito desses detalhes como elementos arquiteturais, realmente. A minha proposta aqui foi reviver um pouco desse fragmento. E aí a gente dá continuidade para tudo isso com essa lareira numa escala monumental dentro desse pé direito. E a gente usa esse espaço todo para a gente compor com esses livros que dão uma continuidade a essas referências, a esses estudos, a todos esses contextos relacionados à arte, arquitetura e design do qual a própria Janete se encaixava. Aqui na cozinha a gente tem um pouco mais de detalhes relacionados à marcenaria e os móveis planejados da Simoneto. Então a gente tem essas bancadas que foram produzidas com um melamínico, que é o caramelo, é um padrão muito neutro, com uma cor que se conecta totalmente à paleta do ambiente. E a gente tem essas bancadas onde a gente distribuiu ela nessa saia um pouco mais alta. A gente tem esse detalhe do friso, que está extremamente igual ao detalhe do friso da marcenaria, criando essa junção de quase que um tampo que se apoia sobre o detalhe da marcenaria. As prateleiras, elas têm esse detalhe do chanfro para parecerem muito finas, e a escadinha vintage está ali, de frente para a bancada, para que você possa subir, acessar as peças mais altas. E o que precisa estar à mão está nessa prateleira mais curtinha de alumínio da Simoneto, uma prateleira metálica extremamente bonita e delicada, que combina a cor exata da marcenaria que compõe o armário inferior. Entre os dois lados da cozinha nós temos a sala de jantar. Nossa mesa, da Cláudia Moreira Salles, com as cadeiras vintage, esse é um tecido mais texturizado, com uma presença um pouco mais forte no toque. A gente fala de uma composição que mistura o design internacional com o design brasileiro, o design vintage com o design contemporâneo. A todo instante a gente vai fazendo essas misturas para que a gente consiga ter um ambiente extremamente harmônico. E aqui desse lado, na nossa mesa de chá, uma mesa antiga com as cadeirinhas antigas também revestidas em tecido cor-de-rosa. Esse é um mármore cor-de-rosa, extremamente vibrante, né? A gente fala de uma cor muito intensa e a ideia foi trazer para esse canto uma certa feminilidade, um toque um pouco mais delicado para a composição do jantar. Desse lado, nós temos o restante da cozinha. Essa é a parte principal da cozinha também, né? Então a gente tem a geladeira da Brastemp, os dois fornos da Brastemp, e a gente compõe isso com esse armário louceiro e despenseiro, onde tudo está de fácil acesso para compor esse ambiente de um jeito muito simétrico, mais uma vez. Então, de um lado a gente fala sobre a bancada de trabalho e de outro lado a gente fala sobre armazenamento. O projeto, ele contempla esse momento das coleções onde a homenageada, né, ela era uma grande colecionadora de peças, de coisas, e dentro desse âmbito das coleções, ela tinha uma ligação muito forte com a transparência, com os vidros, com os cristais, e é por isso que a gente destina essa área para essa composição cheia de vidros, cheia de transparências, e aqui essa coisa um pouco mais religiosa, através dos castiçais, através desses tornos, né, dessas peças torneadas que são produzidas com esse caráter um pouco mais relacionados à fé. Esses objetos relacionados à fé era algo que era muito presente nas coleções de Janete também.
Aqui na lateral da cozinha a gente tem a porta da nossa área técnica. Então aqui atrás está guardado tudo aquilo que a gente precisa para que a casa funcione. Então a gente trabalhou o painel afastado da parede. Em cima desse alinhamento a gente conseguiu estabelecer toda a parte técnica do projeto. O nosso sistema de automação ele é comandado por um display que fica aqui na nossa entrada. Então aqui a gente tem o controle tudo à mão. E aí a gente vai transformando a casa com uma luz mais gostosa, entendendo um pouco que atmosfera a gente quer para que a gente possa receber os nossos convidados aqui a partir de agora. O tempo todo eu falei sobre tempo aqui dentro, porque o tempo era o meu maior inimigo e ele também era o meu amigo. Eu precisava correr ao lado dele para que a gente realizasse tudo. Todo projeto realizado é um projeto finalizado. Então, o projeto ele tem a ver com essa questão da arquitetura, ele é esse processo da realização da arquitetura, mas ele é a todo instante o processo de projeto de vida também. Por eu olhar para tudo isso hoje e ver como que a gente conseguiu chegar nesse resultado, falando dessas referências, trazendo todos esses artistas à tona, dando voz a esses artesãos que precisavam ser vistos e falados, né? Falando dessas marcas tão potentes que fazem tudo isso acontecer com a gente. Entender através de mente e coração o que é em que lugar a gente quer estar, de que maneira a gente quer se posicionar, ao lado de quem a gente quer estar. Então esse é o maior aprendizado da Casa Cor esse ano, que a gente possa unir tudo aquilo que a gente carrega na mente com o coração para que a gente tome sempre as melhores decisões possíveis.